Fala, senhores, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo de análise, né? Mais um jogo interessante aqui que acabou acontecendo no meio de semana e no domingo. Quero mostrar duas situações para vocês muito importantes para o nosso Leigo Olhada, certo? Não é uma resposta de e-mail, essa é uma análise de jogo que a gente acompanhou, né? Que a gente trabalhou, acompanhou esses jogos e quer passar um pouco da nossa experiência para vocês, tá certo? Vamos para o vídeo então. Se você ainda, né, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né, dê essa moral para nós aí, acompanhe o nosso trabalho, assim você vai receber todas as notificações aí sempre quando tiver vídeo novo, ok? Deixa o seu like aqui também, ou dislike, né, se você não gostou do vídeo. Deixa um comentário, pergunte, tire suas dúvidas. A gente está aqui para poder auxiliar da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso aí, vamos pro vídeo aí, vamos tentar explicar um pouquinho aí sobre esses jogos que aconteceram, fechou? Abraço, até mais! Fala, turma, tudo bem? Então vamos lá, vamos pro vídeo, né? Desculpe aqui, o meu rosto tá um pouco escuro, né? Não tem uma boa iluminação aqui ainda no meu ambiente, mas já vou providenciar isso para ficar um pouquinho melhor, beleza? Mas o foco é no vídeo, né? Espero trazer aqui para vocês, né, mais informações sobre o Leigo Olhada e sobre as nossas operações que a gente tem feito, tá certo? Hoje eu vim para falar de Flamengo, olha só, não é um time que eu simpatizo muito, futebolisticamente falando, né? Já foi uma pedra no sapato aí do Grêmio algumas vezes, né? Eu sou gremista. Tá lá com o nosso técnico, nosso ídolo Renato, né, que sempre teve o sonho de treinar o Flamengo, certo? E eu acho que um pouco desses resultados vem do fator Renato Gaúcho, né? E ele fazia muito isso no Grêmio, né, que era não só a parte técnica, mas a parte motivacional. E como a gente sabe, em tudo na nossa vida, inclusive aqui no trade, mas muito mais forte no futebol, tá ligado à parte emocional, né? O emocional dos jogadores conta muito, certo? Nesse jogo em específico, foi pela o segundo jogo, né, da fase de grupo, da fase eliminatórias da Libertadores. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para o Flamengo, tá? Jogando fora de casa, jogando lá na Argentina. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas formas ou algumas coisas que fariam a gente não entrar nesse Leigo Olhada e não ter tomado o red, certo? Teve muita gente no nosso grupo, e é por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo, porque senão simplesmente seria um jogo aleatório, né? Acontecem esses resultados muitas vezes, certo? Mas esse jogo chamou a atenção porque a gente estava ali no nosso grupo e as pessoas tiveram pessoas que entraram em pré-live nesse jogo, no Leigo Olhada, tá? Por quê? Muito por base do que foi o primeiro jogo. Foi 1-0, um jogo complicado para o Flamengo, né? O Defensa e Justiça jogou de certa forma melhor, o Flamengo até teve algumas oportunidades, mas não conseguiu concluir, e aí o pessoal imaginou que não, vai ser um jogo parecido, né? Porém, foi bem diferente, né? A gente consegue perceber aqui, ó, o primeiro fator que deixaria a gente de fora desse Leigo Olhada é a odd 1,36, tá? Essa odd, ela tá muito alta, ela tá muito baixa, né? Por um confronto assim, né? Eu até acho que agora, olhando esse resultado, né, é uma odd justa, tá? Mas é uma odd baixa, né? Como todos sabem, pelo nosso e-book, né, que a gente disponibilizou para vocês, né? E já convido, né, quem não está no nosso grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo para você ter acesso ao e-book, para você ter acesso a todos os nossos vídeos que a gente tem sobre a metodologia, certo? Essa odd, ela tá baixa. A odds abaixo de 1,50, a gente não opera o Leigo Olhada, certo? Esse é o primeiro fator. Como que começou o jogo, cara? Começou o Flamengo observando o jogo, começou o Flamengo um pouco mais recuado, tentando jogar mais, quem sabe, no erro, né, do Defensa e Justiça.
Não, o jogo começou a milhão, cara. Começou a milhão. Então o cara que tá em pré-live, ele já tremeu a perna, já acelerou o coração dele, porque aquela odd da goleada, ao invés de subir, ela desceu. Por quê? Porque o Flamengo entrou a 1 milhão por hora. Aos 9 minutos, o Rodrigo Caio faz o primeiro gol. Certo? Fez o primeiro gol. Até aí tudo bem, né? Era de certa forma esperado, né? O Flamengo, a gente pode ver aqui pelo gráfico, ó, mais ou menos aqui aconteceu o primeiro gol, e o Flamengo na sequência teve muita posse de bola ofensiva, algumas finalizações bem perigosas, tá? Quase marcou o segundo gol, mas, assim como é o futebol, terminou empatado o jogo, né? Com um erro lá defensivamente do Flamengo, o jogo acabou empatado. Era um jogo que, com certeza, o resultado do 1-1 não seria o mais provável. Aí muita gente questionou, eu poderia ter entrado nesse lei goleada, porque pegamos uma odd muito boa. Bom, quem entrou no mercado, né, em pré-live, pegou, confirmei aqui no grupo, né, a odd de 6.4, né, nosso brother lá pegou, tá? Ele entrou então a 6.4 em pré-live. Após o primeiro gol do Flamengo aos 9 minutos, essa odd veio abaixo de 4, né, 3 e pouco, certo? Só que ela voltou a subir, certo? Primeiro tempo, 1-1. Né? No final do primeiro tempo, essa odd voltou no mínimo aos 6,5, 7 aproximadamente, tá certo? O segundo ponto que nos tiraria desse jogo, o gol antes dos 10 minutos, tá? O gol foi aos 9 minutos. Christian, mas é 1 minuto, isso não faz diferença nenhuma. Quando a gente fala fazer gol, não pode entrar quando o gol saiu antes dos 10 minutos, significa que a gente tem aquela margem por volta dos 10 minutos. 9 minutos é abaixo dos 10 minutos. Não significa que, porque deu 10 minutos, então se o gol tivesse sido aos 10 minutos a gente poderia ter entrado. Também não, entendeu? É aquela margem ali por volta dos 10 minutos. Isso a gente costuma entrar lá quando o gol aconteceu uns 12, 13, 15 minutos, entendeu? Então, é lógico que tem essa margem, mas o gol aconteceu muito próximo dos 10 minutos, ou seja, muito início de jogo, é muito no início, certo? Essa odd ia cair muito. O cara que entrou pra live, ele assumiu um headzinho ali, tá? Até não é um head tão grande, ele poderia se expor, só que assim, olha o volume ofensivo do Flamengo, foi muito forte, né? Essa entrada em pré-live, ela deveria ter sido fechada, tá? Se eu tivesse entrado em pré-live, que não é o meu costume fazer isso, a gente teria que sair da posição, porque o gráfico aqui nos mostra, e quem viu o jogo sabe, né, que esse gráfico é muito fidedigno, tava uma pressão muito grande do Flamengo. Aqui aos 37, 38 minutos, ou 35 para frente que seja, perdeu um pouco o controle aqui do jogo, das ações, vamos dizer, não do jogo, porque o Flamengo sempre teve o controle, né? Mas perdeu um pouco as ações ofensivas, permitiu a chegada do Defensa e Justiça, e lá no final do primeiro tempo acabou levando um gol de empate bizarro, né? Que não justificava nada aquele gol, né? Nada estava justificando. Porém, vamos supor, né, então, que o cara entrou a 6.4, levou o gol, tá em head e quis permanecer até o primeiro tempo, ele ficou em 0-0. Né? O que ele faz? Inicia o segundo tempo e vê como está o segundo tempo, ou sair da posição. Tá? A gente está trabalhando com várias hipóteses. Primeiro, né, delas, e dentro do nosso e-book, esse jogo nem deveria ter sido trabalhado. Tá? Mas supondo, e assim como teve gente que trabalhou o jogo, a gente tem que criar cenários para a gente tentar se livrar do que foi essa goleada, certo? Eu aqui nesse jogo, eu estava trabalhando em outro mercado. Eu estava trabalhando aqui no mercado do lei ao 0-0, tá? E o lei ao 0-1 pro Flamengo, tá? Trabalhei com odds um pouco mais elevadas, né? Porque eram realmente probabilidades, estava muito a nosso favor.
Foi aí que eu trabalhei. Lei ao 0 a 0 e lei ao 0 a 1, certo? No momento que deu esse gol do Flamengo aos 9 minutos, eu já estava em green, tá? Então já fiz minha operação, passei a assistir os jogos. É por isso que a gente diz, dentro do Correct Score, a gente consegue trabalhar várias metodologias, várias formas o jogo, né? Além de trabalhar em vários mercados dentro do mercado Correct Score, né? Ao mesmo tempo. Então eu estava trabalhando o lay ao 0 a 0, o lay ao 0 a 1 e passei a acompanhar o jogo, ok? Certo, começa o segundo tempo. O segundo tempo começa com o Flamengo de novo em alta velocidade, ou seja, o Flamengo ia buscar o resultado de qualquer maneira, certo? Esse segundo gol veio sair aos 66 minutos, mas o Flamengo estava dominando as ações, tá? Estava dominando as ações no início do segundo tempo. Perdeu um pouquinho aqui, e aqui nesse momento foi mais ou menos onde aconteceu o gol, tá? Esse segundo gol do Flamengo já jogou a odd, né? Se ela voltou lá ao 7, ela caiu de novo lá para 3,5, tá? Segundo gol do Flamengo. O que a gente faz nesse momento, né? Permanece, fica de peito aberto, né? Na posição. Se o camarada não saiu no primeiro tempo, quis ver o início do segundo tempo, onde o início do segundo tempo se mostrava ser muito parecido com o início do jogo, onde o Flamengo marcou o primeiro gol, por que eu vou permanecer na posição? Né? Leva o segundo gol. Quando leva o segundo gol, aí é problema. Tá? Aí é problema. Por quê? A gente fica, né, o camarada ficou exposto dos 66 e o Flamengo só foi marcar o terceiro gol aos 83 minutos. Né? Teve uma posse ofensiva depois do gol, mas depois, no final do jogo, a partir dos 70 minutos, 75 minutos, só deu Defensa e Justiça. Né? Não que só deu, não foi uma avassaladora, mas o Flamengo deu sim uma recuada. Então deu a falsa impressão de que o Flamengo desistiu do jogo. 2-1 tá bacana. E aí fez com que o cara acreditasse e ficar até o final. Né? Só que aí aos 83 minutos leva o terceiro gol, o Defensa e Justiça. E o camarada que está exposto. Né? Porém, esse terceiro gol ele não teve um padrão tão claro quanto o primeiro e o segundo. Né? Foi um gol em que o Vitinho tinha recém entrado, levou a bola ali pelo meio, pela intermediária, chegou na área ali e chutou, e o goleirão aceitou. Pode ter sido encarado como um gol sem padrão. Né? Realmente, no meu ponto de vista, ele não teve um padrão tão claro. Então faz o cara acreditar que ele pode, mesmo levando esse terceiro gol, que foi só um percalço no meio do caminho. E ele eu vou até o final com esse lei goleado. Tá? Só que, lá no final do jogo, no último minuto, no último lance, eu até lembro muito claro que aos 93 minutos e meio, a bola estava na posse defensiva do Defensa e Justiça, uma cobrança de falta na lateral esquerda, né, de defesa do Defensa e Justiça. O cara lança a bola lá pra frente, onde eu mesmo pensei, porque eu já vou dizer pra vocês o que eu fiz. Eu mesmo pensei, acabou, né? Já era, tem mais jogo, né? Mas não, lançou a bola pro Flamengo, pro campo de defesa do Flamengo. O Flamengo recupera a bola e arma um contra-ataque mortal no último lance, porque a bola acabou, chegou no meio campo e o jogo acabou, não teve mais nem jogo. Cara, que azar, meu, que azar. Na verdade não foi azar, teve muitas dicas e muitas chances pra gente abandonar essa posição, mesmo que erroneamente a gente tivesse entrado dentro do nosso método, galera. Eu não estou dizendo que é errado o que o pessoal fez,
Mas a gente precisa respeitar o método, respeitar a base do método, né? E entrar em pré-live, levar o primeiro gol antes dos 10 minutos, permanecer na posição, ficar exposto. Isso tá, a gente vira torcedor. Quem não era torcedor, né, contra o Flamengo, no caso, virou, entendeu? Não queria gol de jeito nenhum. Por quê? Tá numa operação errada. Quando a gente tá e tem esse sentimento de ser torcedor, a gente tá assistindo o jogo torcendo pro resultado, a gente tá tendo uma posição errada. Levou o quarto gol, já era, perdeu a stake toda. Beleza? Aí, o pessoal vai dizer, o método não funciona. Né? Eu fiz 7, 8 operações positivas, agora esse head aqui de stake cheia me levou, entendeu? Tudo. Cara, é isso que eu acabei de falar. Se a gente mantém um método, nada vai fazer a gente levar esse head de stake cheio. O que eu fiz? Né? E isso é interessante a gente saber, né? No final do vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Vou deixar para falar lá, mas o que eu fiz nesse jogo, tá? Após o terceiro gol do Flamengo, eu vi que essa odd veio a 3.7, 3.8. Eu achei que tinha valor, tá? Eu achei que tinha valor referente ao tempo de jogo. Aos 85 minutos essa odd estava 4, 3.84. O que eu fiz? Eu joguei o lucro que eu tava para essa posição, para tentar fazer o quê? Alavancar um pouco, né? Tentar multiplicar um pouco esse lucro que eu tava. Mas eu botei o lucro e ainda comentei no grupo, né, com o pessoal. Se fosse para colocar uma grana nesse jogo, se eu não tivesse em lucro já nesse jogo, eu não colocaria R$1. Porque é perigoso, é muito perigoso. Tá? Mas o leigo olhado nos dá a possibilidade de fazer outras operações. Tá? E é isso que eu quero falar um pouquinho depois no final do vídeo. Tá? Eu vou deixar para falar lá no final do vídeo sobre essas outras variações que o leigo olhada nos possibilita e como a gente consegue operar nesses jogos. Tá certo? Tá entendido esse jogo, galera? Tá entendido o tanto de vezes, né? E eu acho que a parte estatística mostra muito, né? 19 finalizações, foram 9 no gol. O Defesa e Justiça chutou 12 e 2 foram no gol. Posse, né, de bola, 65% do Flamengo. O Flamengo foi extremamente superior nesse jogo. Então não é um jogo pra gente trabalhar leigo olhada. Beleza? Próximo jogo, um jogo que aconteceu no domingo. Flamengo 5-1 no São Paulo. Aí eu quero falar sobre outra questão muito importante, tá? As odds iniciais estavam dentro, maravilha, tá? Tudo certo. Flamengo começou pior no jogo, tá? Depois se recuperou um pouco, veio a fazer, na verdade não veio a fazer nada. O primeiro tempo foi 0-0, um jogo bem corrido, né? Um jogo bem corrido. Mas não teve... Na verdade, quem jogou melhor no primeiro tempo foi o São Paulo. Tá? Isso é fato. Mas aí o que acontece? Se a gente tivesse entrado no leigo olhada 0-0 no Flamengo, quando viu, né, e é um jogo diferente, né? A gente vê que, diferente daquele jogo ali que a gente comentou, do Defesa e Justiça, o Flamengo começou avassalador. Nesse jogo contra o São Paulo, não. Então a odd ela não baixou, né? Porque o colega colocou ali no grupo, né? Ele entrou em pré-live 6.5, quando começou o jogo, antes do primeiro gol, essa odd estava 5.5, então ela caiu bastante, tá? Aqui, por sua vez, ela subiu, porque o São Paulo estava melhor, o Flamengo estava acuado em campo, não estava se achando, né? E aí, ao final do primeiro tempo, o cara já está com um bom lucro, tá? Mas eu não quero comentar muito sobre esse jogo. Eu só quero falar sobre a importância daquele hábito que a gente teve de sair aos 70 minutos. Tá? A gente fala sempre em 75 minutos, mas é a mesma questão ali do gol dos 9, 10 minutos. É uma percepção que a gente tem que ter.
Entendeu? É uma percepção do tempo, mas é por volta dos 70 minutos. Isso pode ser 65, pode ser os 75. Mas sempre sair, tá? Sempre sair. Independente se a gente está em green ou em red, a gente vai sair dessa posição aos 75 minutos. Aqui, o cara que pegou o 0 a 0, goleada 0 a 0, ficou até o primeiro tempo, decidiu ficar, né, no início do segundo tempo para sentir como é que estava o jogo. O São Paulo, 3 minutos do segundo tempo, vai lá e faz o gol. Tá? Foi lá e fez o gol. O que já deixou a posição um pouco mais perigosa. Por quê? Porque o Flamengo iria vir para cima, de alguma forma. Assim como veio, né? Porque o São Paulo teve essa pressão aqui e aí depois aqui o Flamengo começou a vir para cima. Então já era um alento para a gente deixar a posição mais cedo. Aos 70 minutos, ou vamos colocar aqui ao minuto 69, antes de acontecer esse gol de empate do Flamengo, certamente já estava pagando tudo. O cara já tinha pego 90% do lucro possível, tá? Então a importância da gente sair. Por quê? Olha o que acontece. 70 minutos o gol de empate, 72 a virada, 77 o terceiro gol. E aí, cara? O cara que estava com um lucro absurdo, ou quase total, até os 69 minutos, ele se viu com um head gigantesco, praticamente de toda a sua stake. Entendeu? Aí ele pensou, cara, que loucura, meu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo nesse jogo? Mas eu vou ficar, não vai acontecer mais gol, o Flamengo vai se acomodar. Né? Naquela expectativa de reverter a situação, porque ele não aceita que ele estava com um green gigantesco e agora ele está com um red. E o que aconteceu? Aos 86, 4-1 e aos 92 ainda teve um 5-1. Morte súbita, instantânea, entendeu? Então, isso é importante a gente ter como ideia. No Legolhada, a gente tem que trabalhar com o minuto máximo de 70, 75 minutos e depois sai. Pá, mas tá 1-0 pro time, cara, já tô com... O time não vai fazer 3, 4 gols. Aqui é a prova de que isso acontece. E galera, é comum isso acontecer, tá? É comum, a gente não vê isso daqui a pouco nas grandes ligas, né? Ou em jogo assim, esse é um jogo atípico, claro, é Flamengo e São Paulo, são duas potências, entendeu? Mas acontece, então a gente tem que estar preparado para esse tipo de evento, porque senão a gente não consegue ser lucrativo, a gente vai ter 10 greens seguidos e um red desse de stake cheia, além de te desmotivar, ele vai te fazer voltar para trás. Tá certo? Tá entendido essa questão aqui de sair aos 70, 75 minutos? Acho que ficou claro. Beleza? Então, galera, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, cara a cara, tete a tete. Vamos lá. Como eu falei aqui nos exemplos, né, desse jogo do Flamengo e São Paulo, do jogo do Flamengo e Defensa e Justiça, né, são situações diferentes que a gente encontra aqui no Lei Goleada, né, e dentro das operações que a gente faz, do mercado que a gente trabalha. Alguém pode perguntar, né, Christian, tem como, né, o que tu fez, por exemplo, né, de ter trabalhado depois do terceiro gol, isso é uma possibilidade, né, ou não, né? Existem outras formas, né, por exemplo, como o colega fez aqui, de ter entrado em pré-live, isso é uma possibilidade ou não, né? A gente diz assim, ó, o Lei Goleada, ele tem várias condicionantes, várias variantes dentro dele, tá? Existe o esqueleto, que é o que está no nosso e-book, né? Que é o que é validado. Aquele método ali, se a gente fizer de olho fechado, ele vai ser lucrativo a longo prazo, né? Com mais de 95% de assertividade. Isso é fato, cara. São 2 anos que a gente testa o Lei Goleada, que a gente bota isso na prática, com o nosso dinheiro, com as nossas operações, e funciona. A partir do momento que a gente vai trabalhando o Lei Goleada, que a gente vai assistindo o jogo, conhecendo mais sobre tática, que é o famoso tempo de tela que a gente tem que ter, né, a gente consegue abranger um pouco mais. Né? Então hoje, nós, né, eu, Alexandre, e algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade,
conseguem trabalhar com uma stake reduzida ou com o lucro, assim como eu fiz, tá? Trabalhar em pré-live, trabalhar no leigo olhada 2-1 para o favorito no segundo tempo, né, que a gente chama do leigo olhada segundo tempo. Trabalhar como eu fiz, né, depois do terceiro gol lá no finalzinho do jogo, também é uma possibilidade. Né? Podemos trabalhar em jogos em que o gol acontece aos 5 minutos, podemos. Só que a gente tem que identificar muito bem como que é o comportamento daquela equipe. E aí a gente tem uma segurança, né? Porque a gente sabe que a nossa variância vai ser muito maior, tá? Muito maior. A nossa assertividade não vai ser 95%. Ela vai baixar muito. Então a gente tem que trabalhar principalmente com gestão emocional e financeira, porque se tu levar aquele head, como eu levei, né? Eu levei esse head do Flamengo e Defensa e Justiça, eu tava no mercado, mas eu tava com um lucro. É ruim perder o lucro? É claro que é, né? Quem quer perder, né? Mas eu não senti, porque o que eu perdi é algo que eu já tinha ganhado dentro do mesmo jogo, entendeu? Então, isso nos deixa tranquilo para operar, para ir para um próximo jogo, assim como era, né? Esse jogo aconteceu mais no meio da... não, desculpa, esse jogo aqui do Flamengo já foi às 9h30, né? Não teve jogo depois. Mas que seja, né? O próximo jogo do outro dia, né? A gente já vai trabalhar muito mais tranquilo, porque a gente não está em head. Entende? Então, isso é extremamente importante, beleza? Então, era essa a conversa que eu queria ter com vocês. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já fiz o convite anteriormente, né? Fica aqui no nosso canal, dá um like, se inscreve, né? Para a gente aumentar a nossa comunidade. No link aqui do vídeo tem para poder levar, né, você lá para o nosso canal do Telegram, porque é lá que a gente conversa, que a gente troca informação, né, opera junto, como esse jogo do Flamengo a gente estava operando juntos lá, beleza? Então entra lá e acompanha a gente, tá certo? Obrigado, valeu, até mais, tamo junto, fechou.